Olá, amigos, saudades. Vamos então, com grande alegria no coração, para mais uma aula do Livro dos Espíritos. Hoje, no capítulo 8, A Lei do Progresso. Lembrando que Kardec divide a Lei de Deus em 10 subtítulos para que ela se torne mais compreensível para nós. Vamos então nos preparando para a nossa aula, pedindo a Deus que Ele possa nos preparar para os embates da vida, nos dando equilíbrio, tranquilidade, sabedoria, que possamos aproveitar todos os momentos para que ampliemos o nosso aprendizado. Sabemos que as experiências são importantes para a aquisição do conhecimento, para o nosso aperfeiçoamento. Então, que possamos encarar todas essas oportunidades de frente, tirando delas tudo o que pudermos a nível de aprendizado. Que assim seja. Então, vamos à nossa aula. O subtítulo desta aula é Estudo da Natureza, questão 776. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Kardec, então, está levantando aqui dois conceitos: o conceito de estado de natureza e a lei natural. Por que Kardec faz isso? Na época de Kardec, haviam grandes filósofos, várias teorias sendo colocadas como novidade, e o estado de natureza, então, é uma teoria. Essa teoria foi trazida por Jean-Jacques Rousseau. Quem era Jean-Jacques Rousseau? Ele nasceu no dia 28 de junho de 1712, na Genebra, Suíça, e faleceu a 2 de julho de 1778 em Germonville, na França. Ele é conhecido também como JJ Rousseau ou simplesmente Rousseau. Ele foi um importante filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata genebrino. É considerado um dos principais filósofos do iluminismo e um precursor do romantismo. Então, as teorias de Rousseau, elas estavam emergindo com uma força bem grande. Ele foi muito famoso na época de Kardec e é dele a ideia, essa ideia então discutida do estado de natureza. E qual é esse conceito? Então, estado de natureza é uma abstração teórica que se refere a um momento em que os seres humanos organizavam-se apenas sob as leis da natureza. É um momento anterior ao surgimento de qualquer tipo de organização e do Estado civil. E o que Rousseau queria dizer com isso? Ele achava que os homens, vivendo num estado natural, vivendo mais próximos da natureza, se preocupando apenas com a subsistência, não tendo organização social, vivendo mais em família, eles seriam mais felizes. Então, Rousseau abole para a felicidade
qualquer organização social. A organização, a única organização que existiria seria a família, naquele núcleo mais restrito. Então, a agricultura seria de subsistência, não haveria é, tecnologia, não haveriam descobertas científicas, seria só apenas aquele estado mais simples, mais próximo daquilo que nós conhecemos de estado primitivo. E o que seria a lei natural? Então, para podermos estudar esse conceito, nós temos que relembrar a questão 614, onde Kardec nos trouxe esse conceito de lei natural. E ele nos traz dos ensinamentos do Espírito, que a lei natural é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Então, o que Kardec nos traz? Que o homem é feliz quando ele obedece à lei de Deus. E o que seria a lei de Deus? Seriam conceitos, seriam instruções para que o homem cumprisse, e dessa forma, à medida em que o homem cumpre essas orientações de Deus, ele vai se tornando mais feliz. E Kardec então comenta essa questão. O estado de natureza é a infância da humanidade, e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, lembrando que na época dos homens primitivos, é o que nós chamamos da infância, é a isso que ele se remete. Quando os homens moravam em cavernas, não tinham conhecimento intelectual, o seu intelecto era pouco desenvolvido, não tinha organização social, vivia mais em contato com a natureza, mas também não tinha nenhum desenvolvimento moral, sua moral era incipiente, lembrando que fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento intelectual, que tudo isso que temos hoje foram conquistas que foram estabelecidas de acordo com o decorrer do tempo e das várias encarnações. Sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Então, o que Kardec está querendo dizer aqui? Que esse estado de natureza, esse estado natural, esse estado mais primitivo é o início, que não é isso que Deus nos destina, mas que nós fomos fadados ao progresso. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e a pratica. Então, conforme vamos tendo várias encarnações, vamos progredindo na compreensão da lei de Deus, vamos aprendendo a cumpri-la. E Kardec nos diz então que é dessa forma que vamos adquirindo a felicidade. Tendo o homem, no estado de natureza, menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando num estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade na Terra? Então, Kardec, aqui nessa pergunta,
ainda está se referindo ao que Rousseau nos traz como um conceito para a felicidade. Kardec, então, quer saber se as ideias de Rousseau são corretas para a aquisição da felicidade. Ele começa trazendo, né, o conceito mesmo que Rousseau acha que o estado de natureza, no estado de natureza, então o homem tem menos necessidades e que isso o levaria a ser mais feliz. E os espíritos então nos diz, que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Então, o que Kardec está falando? O que os espíritos nos trazem? Ele fala assim: bom, se vocês acham que a felicidade dos homens primitivos é o bastante para vocês, tá certo, né? E que existem pessoas que são menos desenvolvidas espiritualmente, então essas pessoas elas consideram que a felicidade, da simplicidade, do menos conhecimento, essa é a forma certa e mais feliz de viver. Mas aí os espíritos comparam essa felicidade com a maneira de vida dos animais. Então, se nós vivêssemos como Rousseau traz a ideia de uma forma simples, primitiva, nós seríamos como os animais. E eles falam: as crianças também são mais felizes que o homem feito. As crianças estão num estado onde precisa ser trabalhada a educação, o conhecimento, não que a gente esqueça aquilo que adquirimos, mas trazemos em germe. Então, a criança ainda tem aqueles conhecimentos adquiridos em germe, não tão desenvolvidos. E ele então compara a esse estado de felicidade. As crianças são felizes? Sim, são felizes. Mas e como que fica a questão do progresso? Como que fica o conhecimento? Como que ficam as organizações sociais? Toda a evolução tecnológica? Será que isso também não é felicidade? E é isso que os espíritos nos levam a refletir. Pode o homem retrogradar para o estado de natureza, aquele estado primitivo? Kardec quer saber se então, mesmo tendo desenvolvido em relação à tecnologia, em relação ao conhecimento, se nós podemos voltar àquele estado mais primitivo. Não, o homem tem que progredir incessantemente, não pode volver ao estado de infância. Se progride é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição seria negar a lei do progresso. Então, o progresso é uma lei de Deus e é algo que ninguém pode fugir. Nós podemos estacionar por algum tempo em um estágio evolutivo determinado, mas a lei do progresso é, é algo que ninguém pode fugir a ela. E os espíritos colocam então que temos que progredir incessantemente, que isso é uma condição do ser humano, a ter essa vontade, essa busca, esse impulso para o conhecimento, para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento das instituições. Nós buscamos desenvolver tecnologia. Se nós buscarmos na história
como eram as organizações sociais, como era a indústria, como era a tecnologia, nós vamos ver que adquirimos um grande avanço em vários aspectos. Como os espíritos nos falam, nós ainda estamos na área moral muito aquém do que deveríamos estar, mas indubitavelmente, intelectualmente e tecnologicamente, nós nos desenvolvemos, progredimos muito. Próximo item, subitem, né? Marcha do progresso. Então, Kardec pergunta aos espíritos: a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, nós vimos que os espíritos são criados simples e ignorantes, que conforme vamos enfrentando situações desafiadoras, vamos desenvolvendo o nosso intelecto, vamos aprendendo com essas situações e dessa forma vamos progredindo. Assim como vamos observando a experiência dos outros e vamos aprendendo com essas experiências, também colaborando com a nossa evolução espiritual. Mas o que Kardec coloca que é muito legal, que uns auxiliam os outros por meio do contato social. Então, se nós observarmos o mundo que a gente vive, nós vamos ver que existem pessoas dos mais variados matizes, dos mais variados graus evolutivos, e que é através do contato ou do contato por meio de conversas, pode ser por meio de livros, as pessoas escrevem suas experiências, pode ser através de alguém ser professor numa sala de aula, mas o fato é que nós aprendemos uns com os outros e também aprendemos observando a experiência do outro. Então, Kardec foi muito feliz quando, ao estudar a doutrina dos espíritos, ele fez, ele chamou, ele pediu para que alguns espíritos dessem o relato de como era a sua situação no plano espiritual. Espíritos esses que ele conhecia enquanto encarnado, ou que alguém do grupo conhecia enquanto encarnado. Então, ele fez uma comparação da vida desses indivíduos e qual era a situação dele no plano espiritual. Então, ficou um tipo de ação e consequência, o que nos ajuda a ter uma ideia de como será do nosso provável destino no plano espiritual. Então, o progresso se dá em todos os âmbitos, no âmbito intelectual e no âmbito moral. Isso é importantíssimo, é a história das duas asas que nós temos a necessidade de desenvolver, tanto o lado intelectual como o lado moral. Anjo com uma asa só não voa. E visitando a história, então, nós vemos o progresso em várias áreas, na indústria, na agricultura, o progresso tecnológico, mas nós vemos também o progresso na área social, nas instituições, progresso na área intelectual, na medicina, na área
da educação e assim por diante. Então, nós vamos colocar um videozinho agora que vai dar uma pinceladinha sobre a ideia do progresso, onde nós pensamos uma época da história do Brasil, mas que se observarmos a história do mundo, a história como um todo, nós vamos vendo esse progresso, lembrando que os primeiros hominídeos eram muito parecidos com macacos, que viviam em cavernas. Então, progrediu, além de progredir instituições e tudo mais, progrediu também o nosso organismo físico, que foi se modificando e tornando-se mais adaptado ao tipo de espírito que habitaria naquele corpo. Verdade, Rex. A história das origens da industrialização no Brasil começou em 1808, quando a família real portuguesa chegou aqui e abriu os portos ao comércio, criando taxas entre 24% a 15% para produtos estrangeiros. Nessa época, o desenvolvimento da indústria no Brasil foi mínimo, pois os produtos estrangeiros eram melhores e mais baratos e a economia da cana-de-açúcar era mais ou menos autossuficiente. Foi apenas em 1844 que o Ministério da Fazenda decretou uma lei que ampliava as taxas de importação para 20% sobre produtos que não tivessem concorrente nacional e 60% sobre aqueles que tivessem. O fato é que faltavam trabalhadores livres e assalariados para constituir um mercado consumidor em moldes internacionais. O Brasil estava ainda preso no sistema escravista para manter sua produção agrícola. Básicos. A extinção do tráfico de escravos em 1850 determinou que o dinheiro antes empregado nesse comércio fosse direcionado a empresas de serviços urbanos, transportes, bancos e comércio. Fábricas recebiam concessões e benefícios financeiros se passassem a empregar a mão de obra exclusiva de trabalhadores livres. Também em meados do século XIX, a indústria de tecidos nacional se beneficiou com guerras que ocorreram no Brasil e no exterior. Era o moderno sistema capitalista, que se implantava em todo o mundo. Em 1880 é criada no Brasil a Associação Industrial, que atuou no sentido de apoiar novos incentivos industriais e realizar propagandas contra os defensores de uma economia brasileira totalmente agrícola, donos de terras que controlavam a indústria agrária, em sua maioria. Até 1885, a indústria representava um pouco mais do que 10% da economia brasileira. Com a proclamação da República em 1889, esse percentual voltou a cair para algo em torno de 5%, o que demonstra que a recém-fundada República estava apoiada na lógica dos financistas. Brasil. Rex, os imigrantes chegavam da Europa e desembarcavam no Porto de Santos, depois se espalhavam pelo Brasil. E por falar em portos, os portos da América do Sul eram muito visados por todos os navios que cruzavam o Atlântico e o Pacífico, pois ainda não existia o Canal do Panamá, inaugurado apenas em 1914. Em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, a iluminação pública, que antes era feita com óleo de baleia, foi substituída por gás saído do petróleo. Isso entre 1854 e 1872. Muitos serviços de transporte foram criados, surgindo as carruagens e bondes puxados por tração animal nas ruas das cidades cada vez mais complexas. Até mesmo começaram a ser instalados, a partir da segunda metade do século XIX, sistemas de esgotos que anteriormente eram coletados manualmente. Olha, em resumo, a modernização de um lado e o Brasil antigo do outro. Primeiro Portugal e depois o próprio Brasil não queriam a modernização e as mudanças dos costumes. Turo, mas... Vimos até agora o desenrolar do progresso no Brasil, mas sabemos que o progresso é incessante. E nos dias de hoje, como está esse desenvolvimento? Temos então o desenvolvimento da indústria, com máquinas modernas, avanço na produção, produção em alta escala.
máquinas agrícolas que foram sendo inventadas e foram progredindo nas suas formas, fazendo então o trabalho de muitos homens, aquele trabalho pesado que era feito exclusivamente pelo ser humano. Tivemos o progresso da tecnologia, então a invenção de várias máquinas, vários aparelhos que facilitaram em muito a vida dos homens. Tivemos a alteração, a mudança na forma de residirmos com a arquitetura, com a engenharia, com a forma diferente de residirmos, com mais conforto. E isso tudo, então, vem demonstrando o progresso em todos os níveis materiais da humanidade. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o que os espíritos estão querendo falar com isso? Que o progresso moral ele é uma consequência do progresso intelectual. Então, primeiro acontece o progresso intelectual, para posteriormente haver o progresso moral. Só que nem sempre isso se dá imediatamente. Às vezes há um período de tempo até que o progresso moral se desenvolva. E aí ele vai querer saber mais sobre isso. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, por que o progresso moral vem depois do intelectual? Porque através do progresso intelectual o homem consegue começar a discernir o bem do mal, a diferenciar o bem do mal. Então, conforme o homem vai se desenvolvendo, ele vai apurando cada vez mais as suas escolhas. Nós vimos, quando nós estudamos o instinto o ano passado, que no início da humanidade, o instinto era que predominava sobre o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio era nulo, porque não havia ainda o desenvolvimento da inteligência. Então, conforme a inteligência vai se desenvolvendo, também vai se desenvolvendo o livre-arbítrio. Então, as oportunidades de escolha para o homem vão se ampliando. Isso quer dizer o quê? Quanto mais desenvolvido, quanto maiores as opções de escolha, mais o homem é responsável pelos seus atos. Então, existe a necessidade de assumirmos as responsabilidades dos nossos atos, visto que já temos um determinado desenvolvimento intelectual e moral. E Joana de Ângeles, então, ilustra essa questão no livro Autodescobrimento, uma busca interior, quando ela fala: a canalização da mente para o bem é antídoto para todos os sofrimentos, porquanto do pensamento para a ação medeia apenas o primeiro passo. Tudo começa no pensamento. Ninguém age sem antes ter pensado naquela atitude. Mesmo quando nós falamos, eu não pensei, pensamos.
talvez não tivéssemos calculado corretamente as consequências dos nossos atos, mas que ele foi pensado, ele foi pensado. Então, sempre a ação inicia-se no pensamento. Por isso que Joana fala que quando a mente está voltada para o bem, nós sofremos menos. Claro, porque se o nosso pensamento é voltado para as coisas boas, consequentemente, as nossas opções serão para o bem. Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral. Pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, como nós vimos na questão anterior, primeiro há o desenvolvimento da inteligência para depois haver o desenvolvimento do moral. Então, não é de se estranhar que alguns indivíduos possam desenvolver o lado intelectual sem desenvolver o lado moral, porque nós vimos também que existe um tempo entre um e outro, um tempo entre esse desenvolvimento da inteligência e essa inteligência desenvolvida transformar-se em atitude. Então, assim como indivíduos podem ser extremamente inteligentes e fazerem coisas maldosas, como não precisamos nem nos esforçar muito para vermos casos como esses. Um caso bem que para mim é um exemplo muito que ilustra isso muito bem é o caso dos hackers que roubam, que usam sua inteligência, uma inteligência fantástica, para roubar segredos que estão em equipamentos protegidos, às vezes até segredos de Estado. São seres extremamente inteligentes que estão usando a inteligência para o mal. Assim como há seres inteligentes, há povos também que se comportam dessa forma. Então, povos que desenvolveram mais a inteligência do que o senso moral. Então, nós vemos, assistimos a perversidade instalada em determinados povos. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. O progresso, sendo uma lei de Deus, ninguém pode pará-lo, mas nós temos o poder de adiá-lo. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Então, aqui Kardec usa o termo castigo, que na verdade Deus não castiga ninguém, porque o julgamento está na nossa consciência própria. Então, é uma força de expressão para dizer que cada pessoa vai ter que responder pela consequência de seus atos. E Kardec comenta: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. Então, o homem não pode barrar o progresso, nunca. É uma força viva
cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más, quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as, juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, que sejam abolidas as leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Então, nós sabemos que as leis do homem, as leis humanas, são imperfeitas e conforme nós vamos progredindo em intelectualidade e moralidade, essas leis vão sendo alteradas, visto que o Código Penal brasileiro, que é um exemplo, já foi alterado por 2 vezes, sendo que há um tempo atrás nós tivemos uma Assembleia Constituinte para poder fazer a alteração desse código. E qual é o natural? Que os homens passem a obedecer à lei de Deus. É esta lei perfeita e imutável que deverá reger toda a humanidade terrestre. Então, o objetivo é seguir a lei de Deus. Então, a lei humana vai progredindo, vai se aperfeiçoando, até chegar um momento que ela não mais existirá, porque nós iremos estar cumprindo a lei de Deus, estarmos conscientes do que significa esta lei. Homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o vem onde ele não existe, assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Nem vou comentar, essa questão é autoexplicativa. Segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Essa questão, essa resposta é muito importante para o período em que estamos atravessando. Nós já deveríamos ter progredido moralmente há muito tempo e temos perseverado nos mesmos erros. E chegou o momento que temos que dar um salto. A Terra vai mudar para mundo de regeneração, isso já é dado. Então, se não, tudo que não é conquistado pelo amor é conquistado pela dor. Portanto, se estamos hoje vivenciando uma pandemia, é porque ela tem como objetivo forçar esse avanço que nós estamos protelando. Então, como nós vimos em questões anteriores, o homem não pode barrar o progresso, mas ele pode retardar. E é o que nós estamos fazendo. Temos retardado, porque algumas pessoas que estão no poder, algumas pessoas que têm riqueza, a elas não interessa a mudança. Isso nós temos visto ao longo da história, que muitas vezes foi necessário grandes complicações, grandes desafios para que houvesse um salto. Um exemplo bem claro disso é a Segunda Grande Guerra, que após essa guerra teve a Revolução Industrial, houve um progresso muito grande, tanto tecnológico como intelectual, mas não só
aqui os espíritos estão colocando um abalo físico ou moral, mas não é só isso. No livro. É, ai, agora eu esqueci o nome. É, do Emmanuel, ele diz que também é feita uma reencarnação ou encarnação de espíritos muito mais evoluídos que a gente, que faz com que os espíritos residentes no planeta deem um salto evolutivo, porque esses espíritos que são muito mais inteligentes e muito mais moralizados, eles vêm no intuito de dar o exemplo, assim como Jesus também veio em seu tempo dar o exemplo, ele muito mais evoluído tanto em inteligência como em moralidade, ele veio exemplificar para que nós pudéssemos dar um salto evolutivo. E Kardec então comenta: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Olha que importante e interessante isso, né? As mudanças vão se estabelecendo na população, nas comunidades, pouco a pouco. Dormitam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Então, nós percebemos o caos que se instala, mas dentro desse caos já tem o germe da mudança, da melhoria. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneia a atmosfera depois de a terem agitado violentamente. E nós vamos estar estudando mais sobre essa questão do bem, do mal gerando bem, aliás, nós já estudamos essa questão do mal gerando bem quando nós vimos a lei de destruição que o Salvador nos trouxe. Eu estou gravando antes de ter assistido a aula do Salvador, por isso essa rata. Mas quando essa aula vier a público, a aula do Salvador já vai ter sido assistida. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Então, aqui Kardec está falando para os espíritos. Vocês disseram que não há retrocesso na lei, mas do ponto de vista moral, o homem não está retrocedendo? Enganaste. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, o homem, ele muitas vezes só percebe o que é mal quando ele já chega no ponto de que ele não suporta mais esse mal. A gente fala, chegou no fim do túnel, né? Chegou no fim do poço. Quando a coisa chega num ponto que a pessoa já não suporta mais.
Então, os espíritos falam que é nesse excesso, que esse excesso ele existe para que o homem compreenda. Então, infelizmente, é só quando nós tomamos um chacoalhão que nós conseguimos caminhar, evoluir e sair daquele estado de comodidade, de conformismo. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Kardec também, lá no Livro dos Espíritos, coloca o orgulho e o egoísmo como as duas chagas da humanidade. Ele é bem duro ao se referir a essas duas palavras. E os espíritos continuam: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Porém, esse estado de coisas não durará para sempre, mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então, o que Kardec nos chama a atenção? Que às vezes nós pensamos que os bens materiais vão nos trazer a felicidade, mas que existe uma felicidade muito maior do que essa causada pela aquisição de algum bem material, que é a felicidade que Jesus chama dos justos, a felicidade que as conquistas morais nos trazem, porque nós vamos chegando a um estado de plenitude. Então, é uma felicidade que, segundo os espíritos, é desconhecida por nós aqui na Terra. E que, conforme nós formos evoluindo, progredindo, nós vamos conquistando um estado maior e mais pleno de felicidade, que é a felicidade do espírito. E Kardec comenta: há duas espécies de progresso, que uma e outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Como já dissemos, então, cada um vai desenvolvendo a seu tempo, o progresso intelectual precedendo ao progresso moral, mas que é necessário o desenvolvimento dessas duas asas para que possamos ascender espiritualmente. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos, que é o progresso intelectual. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Porque será impossível que entre o século XIX e o 24º século haja, a esse respeito, tanta diferença quanta entre o 14º século e o século XIX?
Duvidar seria pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria um absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Então, nós já vimos que o homem é criado simples e ignorante, que vai ascendendo intelectual e moralmente. E se nós pegarmos então a história, nós vamos ver uma diferença muito grande. Então, Kardec fala aqui entre o século XIX e o 24º, que ainda nós não chegamos, mas que certamente nós vamos encontrar uma grande diferença, e compara com o século 14º e o 19, que aí sim dá para que enxerguemos uma grande diferença. As pessoas vão então ascendendo intelectual e moralmente, e isso vai ao longo do tempo, e conforme nós estamos vivendo, nós não temos noção, porque nós não conseguimos enxergar em amplitude. Mas se comparamos com a história da humanidade de bastante tempo atrás, nós percebemos. Mas um exemplo que eu tenho para dar nos meus já bem vividos anos, quando eu era adolescente, não existia celular, eram telefones públicos que a gente conseguia falar utilizando-se fichas, daí a expressão de cair a ficha. Nós comprávamos a ficha, inseríamos no telefone, tinha os orelhões, agora são muito raros. Com o correr do tempo, já a ficha foi substituída por cartões. E hoje, com o celular, raramente nós utilizamos orelhões, telefones públicos, e isso provavelmente será peça de museu. As televisões também tiveram um avanço muito grande quando eu era criança. Eram televisões imensas que eram de válvula, preto e branco. Então, as televisões foram ficando finas. Hoje é tudo circuito, uma grande tecnologia, uma tecnologia fantástica para a melhoria das cores. Então, nós vemos que o progresso está em tudo. E com relação ao progresso moral, eu também tenho um exemplo, que seria um vício, o vício do cigarro. Quando eu era adolescente, era chique fumar. Hoje já não se vê com bons olhos, já se restringiu muito a área de fumantes, porque antigamente as pessoas fumavam perto de outras sem se preocupar se a fumaça estava atingindo um não fumante. Hoje já se restringiu, já existem áreas de fumantes, já existem serviços que nem se admite fumante, e nós estamos vendo evolução. Então, pessoas que hoje já não se alimentam mais de animais, isso diz respeito também à parte moral. Então, é muito bonito de se ver esse progresso para as pessoas que já têm um pouco mais de idade, conseguem visualizar, mas quem não tem é só consultar a história, que é muito interessante, e com isso nós vamos vendo a beleza e a majestade da lei de Deus. Foi muito bom ter participado desse estudo com o fundo musical da latição do meu cachorro. E até a próxima aula. Muita paz.